Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você o médico Renato Chambertati, que vai falar sobre o amor que cura é o mesmo amor que adoece, abordando o tema constelação familiar. Ele tem formação em medicina holística na Índia e Estados Unidos, formação em constelação familiar com Imanza e Bert Hellinger no Brasil, Alemanha, México e Colômbia. E é o primeiro brasileiro a trabalhar com constelações familiares e a dar treinamentos no Brasil. Muito bem. Muito obrigada, Renata. É uma honra recebê-lo aqui no CIT Saúde. O prazer é todo meu, Lara, e me sinto honrado de poder participar de um projeto tão interessante e tão inovador. Muito obrigada. Muito bem, para a gente começar, quem é o Renato? Como a constelação familiar, ela entrou na sua vida? E o que mudou desde então? Bom, o Renato, como você disse, é um médico, né, que se formou em medicina tradicional, mas que desde a faculdade já sentia uma necessidade de olhar para o ser humano de uma forma muito mais ampla, porque eu já percebia dentro da própria faculdade que o ser humano ele era influenciado pelas questões familiares, ele era influenciado pelo meio que ele vivia, e desde essa época eu já parti em busca de tentar entender o ser humano de uma forma muito mais ampla. E é claro que dentro dessa caminhada, dessa longa caminhada, eu sou formado há mais de 25 anos, eu fui passando por várias técnicas de terapias, vários treinamentos, várias formações que me permitiam ir ampliando o meu olhar que eu já tinha como médico, que era um olhar bem focado no corpo, na saúde física, e que me permitiu ir ampliando para os aspectos emocionais, psicológicos, corporais, e também energéticos, sistêmicos e também espiritual, porque a medicina holística é uma medicina que acredita que que a saúde para o ser humano é um equilíbrio entre o corpo físico, o corpo emocional, o corpo psicológico e também o nível sistêmico e espiritual. Espiritual no sentido de que o ser humano faz parte de algo muito grande, e que esse algo muito grande interage e influencia o ser humano. E nessa busca, nessa jornada, passando por muitos treinamentos, eu encontrei com a Mimansa, e a Mimansa é uma terapeuta alemã, e ela começou a fazer trabalhos no Brasil, e nos tornamos muito próximos, muito amigos, e ela começou a falar para mim sobre um novo trabalho que estava surgindo na Alemanha, que era o trabalho da constelação familiar, desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão, o Bert Hellinger. E ela me apresentou esse trabalho, o qual eu me identifiquei imediatamente, porque vinha muito de encontro a tudo aquilo que eu acreditava, a toda a formação que eu vinha fazendo nessa minha busca de compreender o ser humano de uma forma mais ampla. Claro que assim que eu conheci o trabalho, eu fiquei encantado e imediatamente reconheci como algo revolucionário em função do efeito que aquilo teve em mim, porque antes de mais nada, eu passei por um trabalho de constelação com a Mimansa e eu percebi os efeitos que isso trouxe na minha relação com a minha família, na minha relação com o meu pai, especialmente, com a minha mãe também, mas especialmente com o meu pai, com o meu irmão, foi uma transformação. O meu olhar e a minha relação com eles mudou plenamente, completamente. É lógico que eu tinha algumas dificuldades, embora eu tinha na minha concepção na época, eu tinha uma boa relação com eles, mas ao conhecer o trabalho e vivenciar o trabalho, ocorreu uma revolução, porque aquela relação que eu tinha, que eu achava que era boa, no fundo não era boa. Aí eu fui descobrir o que era uma boa relação. Então, esse trabalho foi uma revolução na minha vida pessoal
e depois também, na sequência, na minha vida como profissional, porque esse trabalho hoje me permite ajudar as pessoas dentro de um nível que até então eu não tinha como acessar, né? Então, esse trabalho revolucionou minha vida, minha profissão, meu trabalho, a minha relação com as pessoas e também e principalmente a forma de eu me relacionar com a vida. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho em função do que ele pode realmente trazer para as pessoas. Muito bem. Então, o que é então a constelação familiar? E conta um pouquinho dessa história. Então, a constelação familiar, Lara, ela é uma técnica, um instrumento que foi desenvolvido, como eu disse, pelo psicoterapeuta alemão Hubert Hellinger, e ela surgiu em função de algumas descobertas muito importantes que ele fez acerca da consciência. Ele, na verdade, descobriu que existem vários níveis de consciência que atuam em nós e na nossa vida, além daquela consciência que nós temos consciência, que é aquela consciência psicológica, aquela consciência que nós desenvolvemos desde o nosso nascimento até o nosso dia atual. Então, a nossa consciência psicológica, essa que nós temos consciência, ela é formada em função da minha educação, dos meus valores, da minha família, da religião, da sociedade, da educação que os professores nos passam, e tudo isso vai dando a nós um senso do que é adequado e do que não é adequado, do que é certo, do que é errado. Então, essa consciência, nós temos essa consciência e nós a percebemos como se fosse uma voz dentro de nós que diz, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. E essa consciência ela é voltada para a pertinência, né? As pessoas que agem de acordo com essa consciência, ela tem uma consciência leve, ou seja, ela se sente no direito de pertencer à família, aos grupos sociais e aos vários sistemas ao qual ela pertence. Porém, se a pessoa ela faz alguma coisa que desrespeita esses valores ou essa consciência pessoal e familiar, ela se sente de consciência pesada. O que significa isso? Significa que ela se sente culpada e com medo de ser descoberta ou até mesmo de perder o direito de pertencer ou de ser excluída dessa família ou desse grupo social. Até aí, tudo bem, isso... As psicoterapias, de uma forma geral, elas têm usado muito um trabalho muito intenso em cima dessa consciência pessoal. O que o Hubert descobriu é que, além dessa consciência, existem outros níveis de consciência. Ele descobriu que a família, ela desenvolve uma consciência através das gerações, ou seja, ele descobriu que aquilo que uma família vive numa geração, isso tem um profundo impacto dentro daquela família. E essa família cria uma memória que fica, parece que armazenada dentro de um campo, que Sheldrake, é um cientista, um biólogo inglês, chama de campo mórfico. Então, essa consciência, que nós não temos consciência, é uma consciência que está vindo de muitas gerações dentro da nossa família e que chega a nós com o nosso nascimento. Quando nós nascemos, nós começamos a desenvolver a nossa consciência pessoal, mas, na verdade, já está atuando sobre nós uma consciência sistêmica, que é uma consciência que está vindo baseada na história dos meus pais, do meu pai, da família do meu pai e da família da minha mãe. Então, essa consciência sistêmica começa a atuar em mim, na verdade, antes mesmo de eu nascer, desde a minha concepção. E isso acaba determinando, ou pode determinar, muitas dinâmicas na minha vida, só que eu não tenho consciência que essas dinâmicas, esses sentimentos, esses comportamentos, e até mesmo alguns tipos de doenças, são manifestações desse campo sistêmico. Então, essas descobertas que o Hubert fez, de que existem esse campo, essa memória familiar, e que isso influencia na nossa vida atual,
são descobertas revolucionárias dentro do campo da psicologia e mesmo do campo da medicina. Porque a gente vem observando através desse trabalho que muitas doenças também estão ligadas a isso. Mas mais que isso, o Bert descobriu que esse campo sistêmico, que essa memória familiar, ela tem algumas características especiais. Existem forças que atuam dentro dessa consciência sistêmica. O Bert chamou essas forças de ordens do amor. Na verdade, são leis que atuam dentro desse campo e que têm finalidades específicas, que basicamente essas forças, elas querem perpetuar, preservar a família. O que significa isso? São forças que agem com a finalidade de proteger, preservar e levar a família adiante, de uma geração para outra. São forças muito arcaicas, muito ligadas às questões naturais da vida, como pertinência, como ordem e como equilíbrio de troca. Essas forças, elas garantem que todos que pertencem a uma família têm um lugar dentro daquele sistema. A ordem garante que o conhecimento seja preservada, ou que cada um encontre o seu devido lugar dentro do sistema. E o equilíbrio de troca garante que as pessoas se sintam vinculadas umas às outras dentro da família, ou dentro de qualquer tipo de sistema. E mais que isso, ele descobriu que quando essas forças elas eram desrespeitadas dentro do sistema, elas criavam algum tipo de ameaça para a continuidade desse sistema. E aí cria-se uma coisa que ele chamou de emaranhamento, ou seja, esse sofrimento que acontece quando algo é criado dentro do sistema, ele permanece nessa memória, nesse campo. E as pessoas que nascem em outras gerações, elas acabam vivenciando isso, sem ter consciência de que esses sentimentos não são delas, e sim de um antepassado. Vou dar um exemplo. Se alguém lá na família foi excluído lá atrás, um avô, uma avó, por algum motivo ela tinha algum comportamento que a família não aceitava e excluiu essa pessoa da família. Então é lógico que essa exclusão, quando ela aconteceu, isso gerou muito sofrimento para essa pessoa que foi excluída e também para as pessoas que excluíram. Então isso ficou na memória daquela família. Numa outra geração, alguém vai vivenciar esses mesmos sentimentos de exclusão que essa avó ou que esse avô teve lá em outra geração. Só que, no presente, muitas vezes essa pessoa ela é amada, ela é aceita, mas mesmo assim ela se sente não fazendo parte. Mesmo assim ela se sente excluída, muitas vezes ela própria se exclui. Isso deixava os médicos, principalmente os terapeutas, enlouquecidos. Porque quando a gente conversava com a família demonstrava afeto, carinho pela pessoa, cuidado. Só que a pessoa não recebia isso. Ela continuava se sentindo excluída. E com o trabalho da constelação, por exemplo, quando vem à tona que esse sentimento de exclusão não é dela, e sim de uma outra pessoa, e que ela vive isso inconscientemente, o que o Bert chamou isso de sentimentos adotados, no momento que ela se dá conta que isso não é dela e que é de outra pessoa, ocorre um descolamento. E a pessoa imediatamente tem um alívio, ela imediatamente se descola, se desidentifica desse sentimento. E ela está livre. Então, isso é um pequeno exemplo de algo que pode acontecer dentro do campo sistêmico. Mas também a gente vê que isso acontece sobre muitos aspectos da vida de uma pessoa. Isso muitas vezes determina destinos, isso muitas vezes determina comportamentos, isso muitas vezes determina a formação de doenças. Um outro exemplo.
Por exemplo, numa família onde tinha alguém lá atrás que tinha muita depressão. Então, por exemplo, a minha avó, de repente, perdeu a mãe no nascimento ou quando era criança. Tá? Então, é lógico que isso é um trauma muito profundo na vida de um bebê ou na vida de uma criança, perder a mãe muito cedo. Então, essa criança, ela pode desenvolver um processo de depressão lá atrás. E ser um adulto lá atrás com depressão. Uma pessoa que às vezes quer morrer, uma pessoa que não encontra o sentido da vida. E o que a gente observa nesses casos é que, a partir daí, por várias gerações, pessoas podem ser deprimidas. Por várias gerações, pessoas podem começar a reproduzir os mesmos sentimentos daquela avó que perdeu a bisavó muito cedo. E aí, no presente, às vezes você tem uma pessoa deprimida e você começa a olhar para a vida dela e ela tem uma vida boa, tem uma condição boa, tem uma boa família, está tudo certo. E você não encontra qual é o motivo dessa pessoa viver essa tristeza, viver essa desilusão. E quando você olha a nível sistêmico, às vezes você vê que a causa disso está lá 4 ou 5 gerações atrás. Ou seja, essa pessoa ela está reproduzindo um comportamento, um sentimento, ou até mesmo uma doença de alguém que de fato viveu algo, mas lá atrás, não foi ela que viveu. Então, no momento em que uma pessoa ela percebe que aquilo que ela sente não é dela, isso pode permitir que ela se descole, como eu disse anteriormente. E aí, novamente, ela inicia uma nova fase da vida dela, percebendo que aquilo não tem a ver com ela, mas que sim tem a ver com alguém da família. Mas que isso pode ficar com essa pessoa da família. Ela não precisa continuar, reproduzir esses sentimentos, esses comportamentos, e também, muitas vezes, o destino. Então, o que você está falando é que não só as doenças são hereditárias, mas os problemas pessoais também são hereditários? Muitos deles, e não só os problemas, também, mas muitos dos nossos sentimentos. E muitas vezes destinos, Laura. Então, por exemplo, às vezes você encontra pessoas que não se casam. Quando você vai olhar para a família dessa pessoa, lá para trás tem várias pessoas que também não se casaram. Por exemplo, você vê pessoas que têm conflitos com um pai ou com a mãe. Eles têm grande dificuldade de se relacionar. A hora que você amplia o seu olhar e olha para a história da família, muitas vezes você observa que a mãe também tinha problema sério com a avó tinha problema com a bisavó, e às vezes a gente olha e vem de muitas gerações atrás, então a pessoa ela só está reproduzindo um comportamento. Ela só está aprisionada dentro de uma dinâmica familiar, através desse campo mórfico, através desse campo sistêmico, e que, por ela não ter consciência, ela lida com esse problema, ela se relaciona com esse problema como se fosse algo dela, pessoal. E ela não tem consciência de que isso está dentro da família. Mas eu sempre pensei que o amor curasse, nunca adoecesse. Por que o amor que cura é o mesmo amor que adoece? Esse é o tema exatamente da entrevista. O amor que cura é o amor que permite a pessoa viver uma boa relação com a família. Uma relação saudável. Uma relação que inclui amor, que inclui respeito e reconhecimento de tudo que nós recebemos dos nossos pais. E o amor que adoece, que também é um amor que se sacrifica, é um amor que expressa fidelidade aos nossos antepassados, aos sofrimentos, às tragédias, aos conflitos. É um amor que está disposto a tudo, um amor que está disposto a morrer pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Então, por exemplo, quando uma pessoa
ela está reproduzindo, por exemplo, uma depressão dentro da família, porque o pai tinha, porque o avô tinha, porque o bisavô tinha. Quando essa pessoa está reproduzindo essa depressão, ela está fazendo isso por quê? Ela está fazendo isso por fidelidade, por amor. Através dessa fidelidade, ela se sente muito próxima, muito íntima, muito vinculada a esse pai, a esse avô. A mensagem por trás disso é: eu sou igual a você, eu sigo o seu caminho, eu sou fiel a você, mesmo que isso custe eu não ser feliz. Então, essa forma de expressar amor, é claro, é uma coisa inconsciente, mas essa forma de expressar amor, nós chamamos de um amor que adoece, porque é um amor que não permite que a pessoa vá viver a sua própria vida. É um amor que não permite que a pessoa seja, por exemplo, saudável. É um amor que faz com que essa pessoa sofra. Mas, internamente, para ela, isso significa honra, fidelidade. Mas aí eu pergunto a você, os pais, os avós, que veem um neto ou um filho sofrendo, eles ficam felizes com esse filho expressar amor dessa forma? Claro que não. Então, o que a gente observa é que os nossos pais, os nossos avós, ou bisavós, ou até mais, eles não querem que nós levemos adiante aquilo que não era bom para eles. Os pais, os avós, os nossos antepassados querem que a gente leve adiante aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que traz força, que é o amor que cura. Então, o amor que cura, ele não... O amor que cura, ele não é vivenciado dessa forma do amor que adoece. Então, uma pessoa que, por exemplo, honra a sua família, reproduzindo o destino da sua família, está vivendo o amor que adoece. Quando ele toma consciência que ele pode amar essa família de uma outra forma e que isso seria saudável, não só para ele, mas para toda a família, podendo, por exemplo, dizer aos pais: eu amo vocês, eu levo adiante o que é bom, mas esse destino eu agora deixo com vocês, eu assumo o meu destino. Então, quando um filho faz isso, né, num comportamento com atitudes, ele pode ficar livre desse destino e agora viver a sua história. E os pais, como será que se sentem quando vê que um filho faz uma decisão de não mais seguir aquilo que não era bom para os pais e seguir agora e viver agora algo novo para ele e que deixa ele feliz, que deixa ele saudável, que deixa ele livre. Então, essa é a diferença do amor que cura e do amor que adoece. O amor que cura, ele é a favor da vida, ele olha para frente, ele tem respeito pelos antepassados, pelos pais, pelos avós. É um amor que toma as coisas boas e que deixa com os pais, os avós, as coisas difíceis. E o amor que adoece é o contrário. Ele não olha para frente, ele só olha para trás e quer ser fiel aos antepassados. Porque ele acredita que essa é a forma mais plena de honrar esses antepassados, que é ser igual a eles. Muito bem, mas eu sempre ouvi dizer que a consciência é a voz de Deus. E você está mostrando aí que a consciência está ligado à minha necessidade de pertencer à família. Quando eu me fidelizo ao sofrimento dos meus antepassados, eu fico com a consciência leve ou pesada? E quando eu tenho a consciência, tem a ver com bem e com mal ou não? Não. Em última instância, não. Mas isso que você está dizendo tem bastante sentido. Quando eu, por exemplo, sou fiel, mesmo de uma forma não saudável aos meus antepassados, eu me sinto de consciência leve. Por quê? Por eu ser fiel a eles, ser parecido com eles, eu me sinto próximo a eles. Então, na consciência sistêmica, eu reproduzo isso e fico de consciência leve. Agora, para eu me despedir disso e poder viver uma vida nova
isso vai gerar, a nível sistêmico, uma consciência pesada, ou seja, uma culpa. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele era de uma família muito humilde, e ele me procurou na terapia porque ele sofria muito com todas essas histórias. A família dele era muito humilde, eram 8 irmãos, e ele era alguém muito bem-sucedido, que saía nos jornais, que tinha muito dinheiro, que tinha alcançado algo muito grande. E ele se sentia profundamente perturbado por ser rico e a família pobre. Então ele se sentia culpado de ter uma condição de vida diferente dos irmãos. Então ele sofria com isso. Ele se sentia de consciência pesada. Então, quando ele ia viajar, ele ia arrumar uma solução para isso. Ele pegava o dinheiro que ele ia gastar na viagem e depositava na conta de todos os irmãos, para ele conseguir viajar, porque senão ele não conseguia viajar. Ele se sentia culpado. E ele estava começando a ficar preocupado porque, primeiro, ele não ficava em paz, e segundo, porque ele vinha pensamentos na cabeça dele de que ele só ficaria aliviado se caso ele perdesse tudo. E se caso ele perdesse tudo, na cabeça dele, o que aconteceria? Ele não se sentiria mais culpado, agora ele se sentiria igual aos irmãos. Agora eu pergunto, os irmãos ficariam felizes se caso ele perdesse tudo? A família ficaria feliz? É necessário que ele perca tudo? Ou é necessário que ele encontre uma outra forma de expressar amor aos irmãos e à família? E no trabalho ele começou a perceber que o importante não era distribuir o dinheiro para todos, e sim honrar a todos, dedicar o seu sucesso a todos, tendo e demonstrando, tanto pelos irmãos como pelos pais, o orgulho que ele tinha de pertencer àquela família. E dizendo e reconhecendo que se ele estava lá em cima, ele devia tudo isso à família, aos pais, aos irmãos. Então aí ele poderia, dessa forma, suportar essa diferença, mas porque ele honrava a família, porque ele tinha respeito, orgulho da família. Então, dessa forma, ele pôde lidar com a culpa que ele tinha. Muito bem. E nesse caso, quando, por exemplo, o filho quer, de repente, dar uma casa para os pais, quer fazer isso, eu estou podendo, eu tenho mais que você, eu consegui fazer mais, como é que fica esse equilíbrio de trocas? Então, os filhos, eles têm uma relação com os pais, nós, filhos, todos temos uma relação com os pais de uma dívida impagável. Por quê? Porque essa nossa relação de troca entre pais e filhos é uma relação entre desiguais. Por que é uma relação entre desiguais? Porque por mais que eu queira devolver, ou pagar, ou retribuir aos meus pais tudo que eles fizeram por mim, isso é impossível. A começar pela vida. Eu não tenho como devolver ou pagar a vida que eles me deram. Eu não tenho como pagar a atenção, os cuidados, as horas de dedicação, os investimentos financeiros e atenção e cuidado que os pais têm. Então, todos nós temos com nossos pais uma sensação de dívida impagável, né? Isso é um fato, porque isso é uma troca entre desiguais. Então, muitos de nós sentimos uma profunda necessidade de dar, de retribuir aos nossos pais. E muitas vezes tentamos fazer isso mudando a vida deles. Muitas vezes queremos dar aos pais aquilo que eles não precisam. Muitas vezes queremos oferecer algo a eles como retribuição do qual eles não necessitam. Então, por exemplo, às vezes os pais têm uma vida na sua casa, lá no seu bairro, é um bairro mais simples, mas eles estão ótimos lá, felizes com a casa onde eles viveram a vida toda, felizes com os vizinhos com quem eles se relacionam. E o filho, às vezes, ganha dinheiro e quer tirar os pais ali daquela casa, daquele bairro, daquela vida. E esses filhos vão e dão uma casa boa, maravilhosa, põem os pais em outro lugar. Mas quem diz que esses pais estão felizes com isso?
Quem disse que isso é certo para eles? Quem disse que eles precisam disso? Então, será que esses pais esperam desse filho que eles mudem eles de bairro ou de casa? Ou será que esses pais esperam que esse filho tenha por eles respeito e gratidão e reconhecimento por tudo aquilo que eles fizeram por esse filho? Então, em última instância, os pais não esperam que os filhos mudem a sua vida. Em última instância, o que os pais esperam dos filhos são 3 coisas. Que os filhos expressem por eles amor. Que os filhos tenham pelos pais respeito. O que significa ter para os pais respeito? Que os filhos amem os pais exatamente como eles são. Que eles não tentem mudar aos pais. Que não tenham críticas aos pais. Que não tentam mudar o jeito deles, a vida deles. E mais que isso, que o filho tenha por eles gratidão. Então, que um filho reconheça o sacrifício que os pais fizeram para dar a ele tudo que ele tem. Que os filhos reconheçam que ele só consegue chegar onde ele chegou por causa primeiro da vida que os pais deu, depois de tudo que os pais fizeram para que ele sobrevivesse, depois de toda a formação e oportunidade que eles deram. Então, quando nós conseguimos ir longe na vida, isso só foi possível por causa dos nossos pais. E quando nós, desse lugar que alcançamos, olhamos para os nossos pais e para a nossa família e dizemos a eles, tudo que eu alcancei eu devo a vocês, eles se sentem plenos. Por quê? Porque eles sentem que eu reconheço que a minha vitória não é só a minha vitória, é uma vitória deles. Foi um investimento deles, foi uma dedicação deles. Então, o sucesso, ele está muito ligado a isso. O sucesso está muito ligado a gente reconhecer que tudo que nós alcançamos só foi possível, primeiro por causa da vida que os nossos pais nos deram, e depois por tudo aquilo que eles fizeram e investiram em mim. Então, no fundo, os pais só esperam isso de um filho. Os pais que têm isso de um filho, que é um olhar de amoroso, um olhar que tem respeito e um olhar que tem gratidão, os pais se sentem plenos e realizados. E muito felizes que esses filhos cresçam, prosperem. E principalmente, que esses filhos sejam saudáveis. Perfeito. Embasado naquele conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, em qual dessas 3 dimensões, ou em quais delas, a constelação familiar pode colaborar, pode atuar diretamente? Em todos eles. Físico, porque muito do que acontece no nosso corpo, não tudo, mas muito do que acontece no nosso corpo, que nós sentimos como dores, às vezes há muitas doenças, a origem disso está em questões ou em dinâmicas da família. Então, quando nós podemos localizar isso, e isso pode ser resolvido, a pessoa pode estar curada de algumas, ou até de muitas doenças, ou mesmo sintomas físicos. Isso tem um efeito emocional e psicológico, por quê? Porque pode transformar a forma como a pessoa se sente diante da família, diante da sociedade e diante dela mesma. E isso também tem um efeito social. Por quê? Porque isso pode mudar a forma como ela se relaciona com a sociedade, com as pessoas ao seu redor e também com o mundo, com a vida. Então, o efeito da constelação, ele pode atingir todos esses níveis: físico, emocional, psicológico e energético espiritual. A pessoa também pode ficar muito mais em paz, muito mais em harmonia, muito mais tranquila. Muito bem. E você colocou que a gente consegue um olhar sobre gerações anteriores.
Mas como é o procedimento, como é a técnica da constelação familiar? Tá. A base da constelação familiar, ela é pautada em cima de uma técnica chamada de fenomenologia. Isso não foi criado pelo Bert. Ele utiliza desse recurso, que é a fenomenologia. E essa técnica consiste no quê? A gente posiciona pessoas dentro de um campo, de um espaço físico, pessoas que são representantes daquela família que nós estamos tratando. Então, por exemplo, tem uma pessoa lá com depressão. Então, buscamos um representante para ela, muitas vezes um representante para o pai, para a mãe, ou até para os avós ou bisavós. Então, basicamente, a pessoa ela tem a possibilidade de fora se ver inserida dentro desse campo, onde tem um representante para ela, representante para pessoas da família e até mesmo de outras gerações. E aí acontece algo interessante e às vezes um pouco surpreendente. Que essas pessoas que são representantes, elas, por não saber quem elas representam, e por elas estarem inseridas dentro de um campo, que o Sheldrake chama de campo mórfico, elas imediatamente começam a vivenciar sensações, dinâmicas e movimentos que acontecem por elas estarem conectadas com esse campo. E principalmente porque elas não têm intenção ou ideia de quem são essas pessoas que elas representam. Então, através desses movimentos, através dessas sensações, começa a vir à tona dinâmicas que estão nesse campo mórfico, mas que até então a pessoa não tem consciência. Então, agora, essa pessoa ela vai se ver inserida dentro de todo o seu sistema familiar e ela também vai poder ver de que forma ela se conecta e reage e interage dentro desse campo. E a partir daí, todo o trabalho se desenvolve em função de tudo aquilo que surge, que se revela através da fenomenologia. Deixa eu visualizar, é como se a pessoa, o paciente, sentasse ao seu lado e ele visse na frente dele a história familiar sendo representada como se fosse um teatro. Mas os atores, eles não sabem exatamente que papel que eles estão representando e agem naturalmente vindo de uma intuição ou tem alguma coisa a ver com o espiritismo e aí eles se movimentam dentro daquele palco, vamos dizer assim. Parece um teatro porque você vê coisas acontecendo com as pessoas reagindo. Não tem nada a ver com o espiritismo, porque nós podemos usar a constelação para representar não só pessoas, nós podemos usar a constelação para representar, por exemplo, cargos, empresas, sentimentos, coisas, dinheiro, prosperidade. Então, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com qualquer coisa religiosa, por assim dizer. Isso acontece, é um mistério, talvez a física quântica venha estudando isso muito profundamente, mas ainda não temos uma resposta científica para isso. O que a gente sabe, através da fenomenologia, que é algo muito antigo, e já se estuda nas faculdades de psicologia, é que a fenomenologia nos permite isso. Então, isso não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com um campo invisível, né, que o Sheldrake chama de campo mórfico. Talvez, no futuro, a gente tenha explicações científicas para isso. Mas, por hora, só existem suspeitas de como isso possa acontecer. Mas não temos ainda uma comprovação exata de como isso acontece. Mas nós temos provas da eficiência disso. Isso nós temos. Já existem estudos na Alemanha que testam essa
técnica, por assim dizer, de colocando pessoas, vários tipos de pessoas ocupando a mesma posição em ambientes diferentes e ver qual é o resultado, como cada uma dessas pessoas se sentem. E o resultado é impressionante. O resultado confirma, pela porcentagem, que eu não me lembro agora, mas é algo em torno de 80%, 95%, que é preciso, é muito a essência daquilo que as pessoas sentem, mesmo sendo pessoas diferentes, representando uma única pessoa em ambientes diferentes, a reação que elas têm é, na essência, a mesma. Muito bom. E essa ideia do teatro, então, que eu estou vendo a minha família sendo representada como se fosse um teatro diante dos meus olhos, essa imagem é mais ou menos o que acontece. É exatamente isso. Mas acontece uma coisa também muito interessante nesse momento. A pessoa, no caso o cliente, né, o paciente, ele identifica aqueles movimentos. É como se internamente ele traz aquela inconsciência, aquele inconsciente, ele se torna consciente. O que significa isso? Normalmente, quando o cliente ele olha aqueles movimentos, aquelas expressões, às vezes até mesmo falas, aquilo tem um profundo sentido dentro dele. É como se isso já sempre existiu, só que não era consciente. É como se ele reconhece que aquilo, no fundo, era o que movimentava ele, mas ele não tinha consciência que isso movimentava ele. Só que quando ele olha para aquilo, algo cria total sentido dentro dele. Por quê? Porque é como se ele trouxesse essa consciência inconsciente agora para o nível consciente. Quer dizer, então, mesmo que ele olhe e não entenda exatamente o que está acontecendo, algo dentro dele diz que aquilo lá faz sentido, é assim? Exatamente. Ele às vezes olha, especialmente quando se trata de histórias da família que vem de muitas gerações atrás e que ele nem sabe, ele olha e ele fala, bom, eu não sei de nada disso, mas de alguma forma isso me deixa em paz, de alguma forma a pessoa respira aliviada, de alguma forma ela diz, aquela dor que eu estava sentindo desapareceu, ou de alguma forma ela diz, bom, agora eu me sinto livre, já não estou sentindo mais nada. Então, assim, ela não precisa racionalmente entender, mas aquilo tem um efeito na alma dela. E ela sente aquilo. Aquilo tem sentido para ela. Então, às vezes, o terapeuta nem entende o que está acontecendo, mas ela está tendo benefício, porque a alma dela reconhece aquilo. O campo dela, o sistema dela, e por ela pertencer àquele sistema, na medida que algo vai sendo tratado e resolvido, ela vivencia imediatamente os efeitos disso. Aqui, ao meu lado. Perfeito. Mas essa terapia precisa fazer muitas sessões? Quanto tempo é uma sessão? Lara, de uma forma geral, a pessoa ela tem uma questão, ela faz um tratamento para aquela questão. Não é um trabalho que a gente fica repetindo. Se depois de um tempo ela tem uma outra questão que ela quer tratar, ela volta para tratar essa outra questão. Então, de uma forma geral, não é um trabalho continuado que se faz. E, às vezes, em casos muito complexos ou doenças mais sérias, às vezes se faz necessário mais que uma constelação, né? Porque uma pessoa ela pode estar enredada, o que ela vive, a manifestação não de um enredamento, mas de vários. Às vezes ela está enredada em questões da família da mãe, em questões da família do pai, famílias que têm destinos pesados. Então, às vezes, ela precisa fazer alguns trabalhos. Mas, via de regra, não é um trabalho continuado. Ela vai trabalhar uma questão e pronto. Mas aí ela faz uma questão, faz uma sessão de constelação e ela vai ver o efeito
no outro dia ou vai demorar algum tempo? Depende da questão, Lara. Às vezes a pessoa vivencia o efeito daquilo na hora. Às vezes ocorre até uma certa agudização do quadro nos dias subsequentes, e depois de alguns dias ela já se sente totalmente diferente. E existem questões que demoram mais tempo até ela vivenciar os resultados disso. Então, assim, depende da questão que a pessoa traz, depende da gravidade da questão e depende do nível que o emaranhamento acontece. Então, ela pode vivenciar o efeito na hora, em horas, em dias, ou às vezes em meses. Existem questões que nós tratamos, por exemplo, que é um assunto bastante delicado e que muitas vezes traz muito sofrimento para as pessoas, que são mães que às vezes fazem abortos e elas depois disso se sentem muito perturbadas, se sentem muito culpadas, muitas delas se autopunem por isso, ou seja, depois do aborto, muitas delas têm uma mudança radical na vida e com muito sofrimento. Então, por exemplo, num caso de aborto, nós podemos tratar isso quando a pessoa sente que isso a incomoda e que a perturba. Nós podemos tratar isso numa constelação. E na hora, ela tem um grande alívio. Mas a gente sabe que a cura disso, para que ela fique em paz com isso, pode levar até 2 anos. Porque é uma cura longa, demorada, profunda. É uma cura onde ela vai precisar de um bom tempo, de meses, para que isso vá se transformando dentro dela. Que ela vá acolhendo essas crianças abortadas, que algo possa ir ficando em paz, emocionalmente, psicologicamente e também na sua alma. Então essa, por exemplo, a gente sabe, é uma cura longa, mas que é incrível como depois de alguns meses, às vezes até 1, 2 anos, é incrível como as pessoas podem retomar, às vezes, a sua vida, outras voltam a ter filhos, outras se sentem agora em paz com isso, com esse tema. É uma cura. Muito bem. E com relação, você falou nos representantes, os representantes podem ser pessoas, mas podem ser outras coisas? Podem. O trabalho com pessoas é um trabalho mais vivo, no sentido de que você vê as expressões, os movimentos das pessoas, mas isso pode ser feito também no consultório. Esse mesmo campo, ele pode ser reduzido e ele pode ser representado. Essas pessoas, elas podem ser representadas por bonecos, por totens ou por pedras. Isso pode ser utilizado individualmente, sem ser em grupo. Então, qualquer objeto, basicamente, eu posso utilizar para representar pessoas. Mas mais do que isso, eu posso colocar papéis também no chão. E aí o próprio cliente pode vivenciar isso, cada um desses papéis, e a partir daí o trabalho se desenvolver. É um trabalho mais complexo, mais trabalhoso, mas que tem os mesmos resultados. Por quê? O campo, ele acontece da mesma forma. Está tudo lá. E com relação aos pacientes depressivos, o que eles podem esperar da constelação? Por exemplo, tem muitos pacientes que já estão acostumados com a ideia de tomar medicamento e dizem que a depressão nem tem cura, que isso é impossível, dá para só, como se diz, controlar os sinais, os sintomas. E como que isso pode transformar a vida das pessoas, se você tem alguma história para contar? Com o meu trabalho de tantos anos, eu tenho muitas centenas de histórias para contar acerca desse tema. Assim, Lara, a depressão, ela é basicamente uma questão sistêmica. A depressão é uma coisa que geralmente está presente dentro das famílias. Difícil você ver uma pessoa com depressão, depressão, ser um caso isolado dentro de uma família.
Geralmente, ela é uma questão sistêmica, ela está vindo geralmente de várias gerações. E se a gente pudesse resumir o que é a depressão, na sua essência depressão significa uma pessoa que tem uma relação rompida internamente com a família, com os pais ou com os antepassados. A força da vida e a direção da vida chega em nós através dos nossos avós, bisavós, chega em nós através dos nossos pais. Quando, por algum motivo, eu tenho uma ruptura nessa relação, essa pessoa vai ter depressão. Então, de uma forma geral, na depressão, ela é um sinal de que em algum momento, nessa família, em alguma geração, existe uma ruptura dessas relações essenciais entre pais e filhos. Então, numa depressão, o que a gente diz é que essa pessoa, ela não consegue tomar os pais no seu coração. Ela é uma pessoa que tende a viver muitos conflitos internamente ou externamente também com a família, de uma forma geral. E que normalmente não é só ela, geralmente outras pessoas têm isso também dentro dessa família, por isso que se reproduz. Então, como que a constelação pode ajudar uma pessoa nisso? A constelação pode tratar, curar a depressão. Sim, se for possível restabelecer essa conexão dessa pessoa, se ela estiver pronta, disponível para restabelecer essa conexão que está com certeza interrompida dentro do seu sistema, ela pode ficar curada. Por exemplo, há 4 dias atrás, no workshop, apareceu uma pessoa com um quadro seríssimo de depressão. E dentro desse quadro de depressão, um dos sintomas que ele tinha é que ele queria morrer. Ele já tinha pensado muitas vezes em se matar, e ainda, na verdade, pensava seriamente nisso. E a gente sabe que isso é um conflito com a família. Então eu perguntei a ele como que era a relação dele com a família. Ele disse que a relação dele com a família era péssima, que ele vivia rompido com o pai, com a mãe e com os irmãos. E que ele já tinha vivido uma vida toda, praticamente, de profundos conflitos com essa família. Então, a gente via que ele estava rompido com toda a família. E, por outro lado, vivia uma profunda depressão. E queria se matar. Então, quando você olha para essa dinâmica, é absolutamente clara que a origem da depressão dele está ligado a isso, a essa péssima relação com a família. Então, todo o trabalho foi desenvolvido no sentido de ele dar passos para se reconciliar com a família. Então, todo o trabalho ele foi desenvolvido no sentido dele reconhecer, se desculpar e se reconectar com a família. E, na hora eu digo, logo em seguida do trabalho, o que ele compartilhou foi o seguinte, que tinha saído de cima dele uma tonelada. E que ele estava profundamente agradecido da oportunidade de entender e principalmente vivenciar que existia uma forma para ele poder estar mais em paz nessa relação com a família, que era procurar a família e se desculpar. Expressar o seu amor a eles, mas basicamente reconhecer que foi um erro a forma como ele agredia e desrespeitava a todos dentro da família. Então ele saiu dali profundamente grato, aliviado, e ele já sabia que ele ia procurar, ele mencionou, que ele ia procurar a todos e que ele estava profundamente arrependido. Bom, eu ainda não sei os resultados desse caso específico.
mas eu sei o resultado de muitas centenas de outros casos parecidos. O que acontece é que é uma transformação na vida da pessoa, é um renascimento, porque ela tende a se reintegrar à família, ela tende a estar aliviada, ela tende a estar feliz, porque agora ela encontrou uma forma saudável de amar essa família, e não uma forma desrespeitosa como ele vivia, esse cliente, porque ele queria mudar todos na família, ele queria cuidar de todos, ele queria mandar em todos. Então ele queria mandar na mãe e acabou rompendo com a mãe. Ele queria mandar no pai, o pai pôs ele para fora. Ele queria mandar nos irmãos mais velhos, ele era o caçula. Ele achava que ele era o dono da verdade e que ele sabia o que era bom para toda a família. E ele foi brigando e desrespeitando todos. E foi excluído da família. E é lógico que vivia em depressão. E quando ele entendeu que ele era só o caçula e que toda a origem estava nesse conflito, isso foi um alívio, porque ele sabia como proceder a partir daí. E é claro que tem uma grande chance de que a família agora acolha-o com amor, porque agora ele encontrou o lugar dele. E o lugar dele é respeitar os irmãos mais velhos, respeitar os pais e amar a todos como eles são. E não querer expressar amor controlando a vida de cada um. Muito bem, mas com base nisso, talvez alguém esteja olhando, vendo a nossa conversa e esteja se perguntando, mas eu não tenho nenhum conflito com a minha família e eu estou depressivo, como é que poderia explicar isso? Por exemplo, essa pessoa pode estar reproduzindo a história de uma avó, de um avô que era depressivo. Então, ela pode não estar rompida com os pais, mas essa ruptura está dentro do sistema em outra geração. Tá? Então, assim, às vezes, realmente, a pessoa não tem nenhum conflito com os pais, mas ela tem depressão. Mas isso é um sinal de que essa ruptura ela existe não nessa geração, mas em outra geração. Então, aí o trabalho está em a gente entender de onde vem isso. Em qual geração? A que isso tudo está relacionado? Então, assim, de uma forma geral, Lara, na depressão, quimicamente ocorrem alterações no equilíbrio nos processos de transmissões no nosso cérebro. Então, as medicações, elas têm um efeito de regularizar isso, equilibrar esse desequilíbrio bioquímico que acontece no nosso cérebro. Porque, de fato, ocorre uma alteração bioquímica, assim como na síndrome do pânico, assim como nas depressões endógenas, aquelas depressões onde a pessoa tem sintoma físico, né? Então, os remédios, eles costumam ter excelentes resultados porque eles tratam desse desequilíbrio que acontece a nível fisiológico, bioquímico. Porém, a pergunta é a seguinte, por que uma pessoa ela tinha uma vida normal e subitamente isso passou a se desequilibrar? Isso acontece, muito provavelmente, que é a nossa hipótese, conhecendo todo esse conhecimento que hoje nós temos acesso, é de que a pressão constante de um estresse emocional que uma pessoa vive pode alterar esse equilíbrio. E quando esse equilíbrio ele é alterado, a pessoa começa a ter os sintomas da depressão ou da síndrome do pânico e etc. Então, a medicação, e eu utilizo as medicações, em casos urgentes, graves, eu utilizo a medicação, porque a medicação ela é um suporte momentâneo para tratar esse desequilíbrio e trazer alívio para a pessoa. Mas o que a gente observa que pode trazer a cura para a pessoa é ela tratar aquilo que tensiona ela, aquilo que coloca ela em conflito. Seja com ela mesma, ou com os seus antepassados, ou com a sua família, ou com o meio ambiente, ou nas suas relações. Então, ocorre de fato alterações químicas, mas esses desequilíbrios, eles podem ser recuperados, especialmente quando é no início. Quando o cliente chega aqui, bem no início dos seus problemas, é muito mais fácil tratar. Muitas vezes nem precisa usar medicação,
ou se eu uso por um breve período, e depois a gente pode retirar. Por quê? Porque quando nós tratamos a causa, o corpo, por si só, resgata o equilíbrio. Agora, se a causa não é tratada, por mais que eu use a medicação, eu não posso depois retirar, porque depois a pessoa tira a medicação, mas a causa está lá, ela entra de novo no desequilíbrio bioquímico. Muito bem. E o que os pacientes com ansiedade, eles podem esperar? E o que seria ansiedade para constelação? Bom, um certo nível de ansiedade faz parte da vida. É natural e nós não deveríamos olhar para isso como um problema. Porque estar vivo, estar diante do amanhã e do futuro, gera em nós uma sensação do que vai ser, de como vai ser, né? Então, essa certa ansiedade, ela é boa, ela não é patológica, na verdade ela é saudável, porque ela nos deixa muito alerta, vivo, prontos para viver o amanhã, não só o amanhã, mas o daqui a pouco. Então, essa ansiedade, isso não é problema, isso não é patológico, isso é normal. Quando que a ansiedade passa a ser patológica? A ansiedade passa a ser patológica quando, de alguma forma, isso começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa. Quando isso começa a tirar dela a possibilidade de fazer, de realizar ou de viver algo. Então, aí já não é mais uma ansiedade normal, e sim uma ansiedade patológica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma ansiedade. Muitas vezes crianças, elas vão para a escola e têm uma grande dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque elas não conseguem parar, elas andam de um lado para o outro, conversam sem parar, e são as chamadas crianças com hiperatividade, com transtorno de deficiência, etc, etc. Eu estava dando aula sobre isso em Cuiabá, há 15 dias atrás. O que acontece? Quando você olha para a história dessa criança, você vai ver que atrás disso existe algo na família. E muitas vezes o que tem dentro da família? Tem pais que têm um conflito muito grande. Casas que têm violência, brigas, conflitos. Então, quando a criança ela vai para a escola, ela fica profundamente nervosa e ansiosa, porque, no fundo, ela está preocupada com o que está acontecendo em casa. No fundo, ela está preocupada que o pai vai chegar e bater na mãe, ou a mãe vai se matar porque ela tem uma depressão, ou tem grandes conflitos lá em casa entre os irmãos. Então, essa criança com hiperatividade, normalmente o que tem por trás disso é uma questão na família. Então, quando a gente constela e olha o que está acontecendo, normalmente isso se manifesta claramente. E aí o que acontece com a criança? Ela imediatamente relaxa. Por quê? Porque a criança, ela é totalmente, não só a criança, nós também, mas especialmente a criança, o vínculo dela com os pais é muito próximo, ela é muito dependente. Então, tudo aquilo que acontece com os pais na família se reflete na criança. Então, muitas vezes a criança ela é tratada, até medicada, mas não se olha o que está acontecendo na família, né? Trata da criança isoladamente, como se ela fosse o problema. Não, ela não é o problema. Especialmente as crianças, elas manifestam um problema que está acontecendo entre os pais ou entre os avós na família. Então, o olhar sistêmico me permite olhar para algo que normalmente, quando eu tenho uma empatia só individual com o cliente, isso não me permite ver a verdadeira causa, ou aonde pode estar o problema. Então, esse trabalho ele tem sido muito usado hoje em dia nas escolas, e que vem permitindo a gente tratar de déficits ou dificuldades de aprendizado, exatamente porque a gente vai entender aonde está essa dificuldade da criança. Tem crianças, por exemplo, que não aprendem porque os pais também não aprenderam, foram analfabetos.
são analfabetos. E ela, por fidelidade aos pais, ela não quer saber, ela não quer aprender. Então, a constelação hoje ela está sendo usada dentro de vários âmbitos, inclusive dentro das escolas. De uma forma geral, o que a gente já sabe a nível sistêmico é que os clientes psiquiátricos, né, especialmente com esquizofrenia, mas os pacientes psiquiátricos, de uma forma geral, existe algo muito grave dentro da família. Existe algo na geração de trás, ou há 3, 4 gerações atrás, que aconteceu algo muito grave. O que significa isso? Significa que aqueles sintomas que aquela pessoa vive são manifestações desse acontecimento muito trágico e grave dentro da família. Então, esses sintomas, eles podem se manifestar de várias formas. Eles podem se manifestar como um quadro de esquizofrenia, eles podem se manifestar com um quadro de um distúrbio bipolar, né? Eles podem se manifestar com quadros de paranoia, eles podem se manifestar com um quadro de ansiedade extrema, mas a ansiedade, eu deixaria ela um pouco de lado, porque a ansiedade é um sintoma muito genérico. A ansiedade é uma situação onde a pessoa tem medo, ela está com medo de algo. Então, ela não é necessariamente um sintoma psiquiátrico, ela é um sintoma de que ela está com medo. Na maioria das vezes, ela não tem consciência do que é esse medo, né? Mas, basicamente, a ansiedade é medo. Então, os clientes psiquiátricos, a gente acredita, tem um componente sistêmico muito forte a nível da família. Tanto é que, geralmente, esses clientes psiquiátricos, na família, a gente vê isso acontecendo por várias gerações, assim como suicídio, assim como alcoolismo. De uma forma geral, isso precisa ser visto, ou a gente olha a nível sistêmico, de uma forma muito ampla. E os resultados são incríveis. Especialmente na esquizofrenia, quando nós pegamos um caso muito no início, pode ter excelentes resultados, no sentido da pessoa poder ficar até curada, mas tem que ser no início. Se é um quadro muito antigo de esquizofrenia, já é difícil, porque a pessoa está muito e profundamente identificada. O trabalho tem bons resultados, no sentido que ela vai ficar muito mais calma, mais serena, mas a gente já observa que não é possível a cura. Mas tem bons resultados no sentido de que a pessoa fica muito mais calma. Agora, se é um quadro que a gente pega muito no início, tem tido os excelentes resultados, a pessoa pode ficar curada. Muito bem. E quais as dúvidas mais frequentes dos pacientes com relação à constelação familiar? Uma delas, elas precisam fazer um acompanhamento. Tipo, depois que eu faço uma constelação, eu preciso fazer terapia? A princípio, não, Lara, não precisa. Porque tudo aquilo que a pessoa precisa vivenciar, normalmente ela vivencia ali, naquela própria sessão, naquele tratamento. Algumas pessoas, às vezes, sentem necessidade de ter mais algumas conversas. Isso é possível. Por exemplo, às vezes as pessoas me ligam depois de ter feito um trabalho. E às vezes por telefone mesmo eu dou orientações. Outras vezes elas querem ter uma conversa pessoalmente. É possível também, mas de uma forma geral, essa é uma pergunta muito frequente, uma dúvida. Eu preciso fazer um acompanhamento nisso? A resposta é não. Outra dúvida muito frequente é... é contraindicado para grávida? Não, não é contraindicado. Não tem, a princípio, uma contraindicação. A gente tem alguns preceitos que a gente
recomenda. Por exemplo, se eu for tratar de uma pessoa com menos de 18 anos, eu quero que esteja presente alguém da família, né? Porque é importante, já que essa pessoa é de menor de idade, de que então tem alguém acompanhando ela. Então, isso é uma coisa que eu sigo. Se eu vou tratar de uma criança, só faço isso quando os pais estão juntos, ou pelo menos um dos pais, ou o responsável. Mas, por exemplo, uma mulher grávida pode constelar? Sim, pode constelar. Uma pessoa que está doente pode constelar? Pode constelar. Mas, por exemplo, existe uma contraindicação. Por exemplo, levar uma pessoa numa crise de esquizofrenia para constelar. É indicado? Não, não é indicado, porque ela não vai suportar estar ali. Uma pessoa numa crise de esquizofrenia, num quadro agudo, né, num surto, não adianta a gente levar ela lá. Ela não vai suportar estar lá. Então, não é indicado levar ela ou tratar ela exatamente naquele momento, né, naquele quadro. Então, a gente tem que fazer isso de outra forma, num outro momento. Então, mas contraindicação no sentido de que faça mal, isso não tem. Mas existem situações que não são muito adequadas, como essas que eu exemplifiquei. Muito bem. E quais são os profissionais que podem fazer constelação familiar? E se existe algum curso, como eles são? Olha, existe esse trabalho, ele não fica restrito para o pessoal da saúde, embora exista uma certa... Qual é a palavra? Existe uma certa... Preferência, predominância para o pessoal da saúde, porque são pessoas que lidam com pessoas, né? Ou seja, médicos, psicólogos, terapeutas. Então, todas as pessoas, assistentes sociais. Então, as pessoas, a maior indicação do trabalho de constelação é para as pessoas que trabalham com pessoas. Então, de uma forma geral, na saúde, tudo que envolve saúde tem indicação. Mas também não só tudo que envolve saúde. Professor também lida com pessoas, com crianças, então tem muita indicação. Mas um gerente de uma área, um diretor de recursos humanos que trabalha com pessoas, também tem indicação. Por exemplo, hoje o trabalho ele começa... Eu tenho alguns alunos que se formaram nisso e que são juízes, advogados. Então, eles estão levando esse trabalho de constelação para a área de conciliações, de conflitos. Então, isso está sendo hoje também sendo utilizado no judiciário. Os advogados ou conciliadores estão utilizando a técnica para ajudar pessoas em situações de conflitos, processos de separação, questões de tutela de criança, com quem fica a criança. Então, a indicação para o trabalho é para todas as pessoas que trabalham com pessoas. Seja na área de saúde, seja na área jurídica, seja na área escolar, seja na área de organizações, pessoas que lideram pessoas. Então, hoje o trabalho ele ganhou todos esses universos. Ele está dentro de todas essas áreas, das empresas, das escolas, do setor jurídico, e também as próprias pessoas fazem para se trabalhar, né? Porque elas querem, muitas vezes, mudar, sentem que de alguma forma precisam, ou gostariam de ver a vida de uma outra forma mais ampla. Então, de uma forma geral, o trabalho ele é aberto a todos. É claro que quanto mais uma pessoa ela for trabalhada, ela tiver outros recursos, formações consistentes, importantes, é claro que isso permite a pessoa ampliar, enriquecer, né, tudo aquilo que ela já tem como instrumento com a constelação, com mais uma técnica. Então as pessoas podem fazer formações, treinamentos. Eu mesmo, ministro, como você falou no início, eu sou o primeiro brasileiro a trabalhar com isso e formar pessoas nessa área. E é muito prazeroso ver as pessoas trabalhando e os resultados que ela tem, é muito lindo. E conta um pouquinho como que é o seu curso, quantos módulos.
Olha, a gente chama de módulos básicos, são 8 módulos, né? O que são esses módulos básicos? São os módulos onde a gente passa todo o conteúdo teórico do trabalho do Bert, né? Cada módulo dura 4 dias, a formação dura quase 2 anos, e essa formação nada mais é do que um momento onde a pessoa ela vai entender todo o conteúdo teórico, filosófico, prático do trabalho, e também ela é treinada na técnica de como conduzir uma constelação. E é claro que para tudo isso, ela vai se trabalhar muito durante esses 2 anos de treinamento. Então, primeiro ela começa se trabalhando, depois ela começa adquirindo conhecimento teórico, filosófico, técnico, e depois, junto com isso, uma prática supervisionada dentro do processo. E com isso, ela faz a formação básica, que são 8 módulos. Isso é a básica. E para as pessoas que querem trabalhar, normalmente é necessário que elas se aprofundem um pouco mais, né? E que elas possam frequentar os trabalhos do Bert, dentro do possível, ou de outros terapeutas. Enfim, existem vários esquemas montados, estruturados, para aquelas pessoas que querem trabalhar e que elas possam fazer uma formação e estar bem preparadas para executar essa técnica. Ela é equivalente a um trabalho de pós-graduação, né? É um trabalho de pós-graduação. Então, as pessoas que têm uma formação, isso ajuda muito no processo. Muito bem. Eu tenho muito que agradecer a sua presença. Foi uma satisfação enorme te receber aqui no CIT Saúde. Quero agradecer. E para finalizar, eu convido você a dar algumas dicas, algumas reflexões para deixar aí para o público do CIT Saúde. Muitas vezes temos uma ideia errada de que nós somos um ser único, isolado. E isso não parece ser assim. Nós fazemos parte de algo grande que começa com a nossa família. Nós fazemos parte disso. E por fazermos parte disso, isso nos influencia. Nós também fazemos parte de algo maior que a nossa família, que é o meio, o lugar, a cultura, a religião a que nós pertencemos. E por fazermos parte disso, isso também nos influencia. Ou seja, olhar para a nossa família e para tudo que está ao nosso redor e perceber que isso me influencia, me faz perceber o quanto eu faço parte disso tudo. E isso me ajuda a ter uma percepção de que tudo aquilo que eu vivo não é só meu, e sim também uma manifestação de tudo aquilo que eu vivo, seja da minha família, das minhas relações e do meu meio. Então, a minha dica e o meu convite é que as pessoas possam parar de olhar só para si e se perceber fazendo parte de algo grande, que começa com a família e tudo aquilo que ela vive. E quando ela começar a ampliar um pouquinho esse olhar, ela vai se sentir não só mais segura, mas fazendo parte de algo maior e talvez encontrar respostas para muito daquilo que ela sente e daquilo que ela vive.